Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Armatã, por Pedro Cobiaco. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho e estou aqui acompanhado de... Judeu Ateu. Muito bem, estamos aqui novamente para falar sobre quadrinhos nacionais, no nosso programa mensal sobre quadrinhos nacionais. Correto. E... especificamente na semana em que sai esse podcast, ele está saindo 2 programas. Sim. Existem muitos quadrinhos nacionais que são mais curtos e que não dão um quadrinho ao quadrado inteiro. Aquele programa mais longo, de 40, 50 minutos. Então a gente optou por fazer, de vez em quando, 2 programas menorzinhos na semana, de 2 quadrinhos menorzinhos, né? Porque vale a pena falar deles. Exato. E aí todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Eu também não queria fazer o desserviço de colocar 2 quadrinhos num podcast só. Eu sempre acho que, estão dividindo espaço aí, sabe? Mas não é uma obra completa, só o formato que é diferente, né? Exatamente. Então, este programa especificamente, ele vai falar sobre o quadrinho Armatã, por Pedro Cobiaco. A gente vai falar, pelo menos a edição que eu tenho aqui, eu acredito que o Judas tem ali, a edição que saiu pela Mino, mas aparentemente tem uma edição anterior que é independente, que eu não tenho acesso, não sei se é igual. Também não. Fica essa dúvida, mas vamos lá, vamos fazer um programa, ele vai ser mais curto que o normal, mas segue o mesmo padrão. A gente vai falar um comecinho aqui sem spoilers e depois um trechinho final com spoilers pra quem leu. Ok. Se bem que Armatã, eu não sei se é difícil falar com ou sem spoilers, essa é a verdade. Porque, a premissa aqui de Armatã, se eu puder já ir jogando aqui, é sobre um casal que eles estão separados. O rapaz tá no lugar que tá, não sei, dá a entender que é o Brasil, né? E a menina tá fazendo trabalhos na África genérica, nunca falam especificamente onde. Sim. E eles trocando mensagens e, meio que a distância separando os dois. Tem um aspecto de Armatã que eu vou jogar aqui, acho que não dá pra considerar isso um spoiler, porque assim que você abre Armatã e você dá uma folhada, né, pra chegar na primeira página, você... Não, isso é spoiler. Você acha spoiler isso? Eu acho spoiler. Eu não falaria porque me pegou de surpresa. Eu gostei dessa surpresa. Ah, é? Mas eu não folhei, eu comecei a ler do começo. Cara, tá ok, então eu não vou nem comentar mais nada. Ok, beleza, interessante. Você vai ter uma experiência diferente, mas acho que no final das contas vai ser parecida. Ok, beleza. A premissa é essa, é uma história sobre um casal. Definitivamente é uma história bem experimental, por assim dizer, talvez. Ela é bem experimental porque eu acho que a Armatã é uma daquelas histórias que brinca com o que a gente entende por quadrinhos. Sim. Porque ele segue uma narrativa que parte dos diálogos, principalmente, né, do diálogo que está acontecendo. Eles estão numa ligação, pelo menos no começo eles estão numa ligação, depois tem uma poesia, enfim, tem momentos diferentes, mas basicamente é diálogo escrito em algum lugar e desenhos desenhados pela página inteira, e horas eles se mesclam, hora não, eles meio que coexistem, mas não necessariamente no formato de quadrinho que a gente está acostumado, né, que é o espaço limitado da imagem com o texto dentro desse espaço limitado, que é o quadrinho. Não, tá o texto em qualquer lugar, o desenho em qualquer lugar, não necessariamente eles estão se encontrando, às vezes eles se encontram de forma bem interessante, inclusive. Sim. Eu definitivamente acho que o autor aqui brincou bastante com a mídia. Uma coisa que me chamou bastante atenção é a tipografia, né? Mas como tem uma certa temática de, a menina manda uma carta pra ele no começo da história, eu senti pelo menos isso conectado na história, com a tipografia de todo mundo ser mal escrita, né? Não é algo bonitinho. Inclusive a letra da menina é às vezes quase ilegível, sabe? Eu adoro isso. Você realmente sente momentos que você lê errado, você relê, é bem interessante. O que me irrita um pouquinho, porque eu não gosto de letra feia. Ela tem uma letra feia. Eu tive uma letra feia a minha vida inteira, até eu descobri a letra bastão. Quando eu escrevi a letra de mão, nossa, minha letra era horrível. Eu descobri a letra bastão, aí virou um padrão aceitável. Aí eu julgo muito a letra dos outros. Eu escrevo tudo em letra de forma só. De forma ou bastão? Não sei, pra mim é letra de forma. Letra de forma é aquela grande. Que nem do cara, do Fábio aqui, que é tudo maiúsculo. Eu escrevo assim, em caps lock. Você escreve em caps lock, né, velho?
Você é um pai. Pai escreve em caps lock? Não sabe desligar, né? No computador, quando liga, não sabe desligar o caps lock. Tem inclusive uma página logo no comecinho que eu achei bem da hora. Tipo, porque assim, é curto, mas tem várias experimentações. Algumas eu acho que dão certo. Outras, esse quadrinho no geral, ele beira a breguice às vezes. Tipo, no diálogo, ele caminha uma linha bem tênue ali em vários momentos. Mas eu lembro que logo nas primeiras páginas tem uma parte bem da hora que a menina tá falando lá e aí a letra dela vai se modificando e virando ondas e as ondas vão virando montanhas e aí você percebe que o cara realmente desligou, ele não tá prestando atenção em nada do que ela tá falando. Sim, é bem legal, bem no comecinho, né, essa experimentação. Eu achei que tava ficando meio brega o que tava acontecendo, aí eu percebi o que significava na verdade e aí é bem interessante mesmo. Mas eu acho que as frases em si são bregas. Sim. Eu aceito porque no lore da história o cara é poeta. Poeta é prepotente, chato e brega mesmo. não sou muito fã de poetas modernos. Apesar de... Bom, eu aceito, mas aí no terceiro ato tem tipo um poema de fato e eu fiquei meio... Conta a história dele. Eu entendo que tipo, a poesia tá conectada com a história e tal, e talvez faça sentido, eu não sei. Mas eu preferiria que tivesse sido contado os sentimentos pelo próprio personagem do que essa forma mais etérea, pessoalmente. Você achou a arte... O que você achou da arte? Eu não vou fazer uma pergunta tendenciosa. Quero a sua resposta sem a minha tendência. Ela parece uns rascunhos feitos naqueles caderninhos, tipo, sabe, Moleskine da vida, sabe? Tipo, o que dá algum certo ar de amadorismo mesmo em algumas horas. Eu não gosto principalmente de uma página inteira dupla que é o protagonista numa ponte. Eu achei meio... eu não gostei muito do design dele. Eu não sei se estava transmitindo tão bem a mensagem quanto o autor gostaria. Sim. Alguns momentos ela é carente, mas em alguns momentos o autor tava sabendo usar muito bem os tons de preto, sabe? É só preto e branco essa história. Tem um cinza aqui em alguns momentos. Tem um momento ali que ele tá falando das árvores e, tipo, como elas meio que se esticam aos céus e ele fala do preto mesmo das árvores e a página inteira ela é um preto e tá tudo bem sombrio mesmo. Eu gostei, ele sabia brincar com o tom, mas, tipo, na hora de desenhar os personagens realmente, às vezes, dava uma sensação meio esquisita. Né? Pode ser que seja estilo, pode ser que seja um pouco menos de experiência na arte, mas eu acredito que seja estilo, olhando pela capa dos outros quadrinhos do autor. Eu acredito. Seu estilo. Mas assim, eu também não sei se eu gostei muito da arte. Eu acho que eu fiquei mais no... Ok, é uma experimentação, então eu vou aceitar que por ser uma experimentação, tá feito dessa forma, que é pra transmitir de forma expressionista aí a mensagem que ele quer passar. Mas funciona por ser esse tipo de história. Se fosse menos abstrato, eu não sei se a arte acompanharia, sabe? Ou talvez poderia ser mais abstrato, na verdade. Eu não sei dizer. Porque, eu não sei, tem esse feeling meio de não finalizado, que nem essa página logo no começo, que eu comentei que as letras vão virando umas ondinhas. Não é aquela ondinha super bem trabalhada e desenhadinha mesmo, sabe? Parece que é uma onda que foi feita na hora mesmo, sabe? E terminou assim. E aí sei lá, eu não tive por isso que dá um feeling meio de brega mesmo, porque não parece que teve o maior esmero para trabalhar essa ideia na página mesmo. Parece que, tipo, teve essa ideia e replicou. E aí é isso que a gente tem. Mas, no geral, esse quadrinho acaba se carregando numa ideia só que ele tem, é uma ideia boa. Muita das... Tipo, tem um spoiler desse quadrinho. A história inteira acaba valendo por causa desse spoiler, na minha opinião. O resto, pra mim, acaba... Tipo, a maioria dos defeitos acaba se apagando. Não se apagando, eu não diria se apagando. Se apagando, mas eu lembro que eu comecei a ler e eu tava tipo, ok, tá meio brega, tá experimental, vamos ver, né? Vamos ver, tava meio desanimado. Aí quando tem o tal do spoiler, opa, o que é isso aqui? O que tá acontecendo? Aí me comprou um pouco mais, sabe? Eu tipo, ok, beleza, tem alguma coisa diferente aqui, pelo menos. Vamos falar então desse spoiler. Exatamente. Se você já leu Armatan, prossiga ouvindo a gente. Se você ainda não leu, como a gente avisou, é um programa um pouquinho mais curto. A gente termina aqui a parte sem spoilers. Se se interessou com o que a gente falou, pode ir atrás de comprar e ler e voltar aqui para ver a segunda parte. Se não, até o próximo programa. Vamos lá.
spoilers de Armata. Oi, Armata. O spoiler é basicamente uma carta. Tem uma carta no meio do quadrinho. Essa é spoiler. E tipo, eu fiquei fascinado, porque pra mim, tipo... Você tinha visto isso então antes de ler? Eu não sei, vai ver só hábito meu, que eu achava que era comum, mas tipo, sei lá, quando eu pego um quadrinho, a primeira coisa que faço, eu dou uma folhada. Eu nem leio, eu só passo as páginas rápido, sabe, na minha mão. Quando você faz isso, imediatamente você para na página que tem a carta. Aquela é mais grosseira, é como se fosse um marca-página, né? Aí eu vi, eita porra, que é isso? E aí, tipo, eu comecei a ler e a primeira coisa que a menina fala é, eu te mandei uma carta, você leu? E ele, não. E eu já sabia, ok, eu vou ler essa carta no futuro do quadrinho. Porra, não. Caralho, deve ter sido puta que pariu. Foi interessante, eu fui virando e aí, tipo, do nada, que é isso? Uma carta no meio do negócio. Uhum. Como é? Dá pra eu abrir? Aí eu fui mexendo assim, ok, isso aqui, como que tá preso. É interessante. Assim, o conteúdo da carta é legal, tipo, é a menina confessando ali um pouco, que é bem catártico pro personagem e tal, mas é mais a experiência mesmo, porque tipo, no momento que você tira a carta do envelope e você abre, a carta tá dobrada, você abre, você começa a ler, eu muito incorporei o personagem naquele momento, sabe? Sim. Foi uma experiência que nem você, eu tava meio afastado, principalmente depois do poema, mas tipo, só o ato físico de se abrir uma carta me transpôs completamente, tipo, eu entrei fundo na história naquele momento. Sim. Ele ele exige uma ação diferente do que a ação mecânica de virar uma página. Então você tem que meio que pensar o que tá fazendo, né? Você tem que fazer uma atividade que você não tá esperando no quadrinho. Então já te leva pra um mindset diferente, né? Você já tá. Você já vai absorver aquilo de forma diferente. Você, o que é isso, né? Por que eu tô fazendo isso no meio de um quadrinho, né? Vamos ver. E aí, de fato, né? O texto, ele é uma carta normal, não tem muito segredo. Tem a breguice de uma menina, a menina pseudo-hipster ali também, né? Namorada de poeta. De poeta, Mas é interessante. Eu acho bem satisfatória essa sensação. Ele deu uma revigorada boa na história até ali, porque tava meio chatinho, aí eu vi isso, ok. E aí termina logo em seguida, praticamente, né? Termina com essa confissão, né? Confissão de volta do cara. Que aí, ok, você fica ok, legal, beleza. Você entregou, concluiu a história, né? O cara tava em dúvida, e aí ele abriu a carta, viu tudo da menina que ele lembrava, possivelmente, né? Porque deixa bem vaga a relação deles. Mas eu até gosto no final da frase final dele, eu achei bem... Quebrou até essa minha expectativa, né? Porque claramente você pensa que o cara vai falar, eu também te amo. E ele responde, eu também, eu vou ser o quê? Eu tudo. Eu adorei isso, achei bem poético, por assim dizer. Sim. É o eu te amo, eu sei do poeta. Mas é isso que eu quero dizer quando Armata inteiro compensa por essa carta. Porque se tinha uma ideia original e interessante, Armata era a ideia de fazer você abrir essa carta e se sentir como uma pessoa lendo uma carta. E foi alcançado com maestria, isso pra mim, sabe? A ideia era boa, foi alcançada e parabéns. Sabe? Porque realmente eu não pensei nesse sentido de uma ação diferente, mas realmente quando você não pode só passar a página, você tem que parar pra pensar, por que eu tô abrindo essa carta mesmo, sabe? Você realmente tem que repensar a história e entrar nela de novo. Foi bem satisfatório. E aí você acaba valorizando quando você para pra pensar um pouco sobre a confecção disso, né? Porque essa carta não é a, como chama? A gráfica que faz, né? Tipo, ela pode imprimir o papel, pode imprimir o envelope, mas ela não vai compilar o quadrinho assim. Colocar dentro. Não, eu acho que foi feito manualmente pela editora, de alguma forma. Capaz, sim. É capaz, eu não sei. Ou a gráfica foi manual, de qualquer forma foi manual, porque alguém tirou e colocou. Nenhuma máquina tá preparada pra colar uma carta no meio de um gibi e dobrar essa carta do jeito certo. A edição independente, com certeza, tiveram o autor ali, ou sei lá, algum amigo, alguma coisa, colocando todas as cartas em todos os volumes, né? Sim. E aí eu entendo também porque que esse quadrinho bem experimental e diferente foi pego por uma editora, né? Porque eu acho que pra editora acaba vendendo isso como algo interessante, né? Esse twist aí. E é interessante mesmo, no final das contas. Tipo, não torna a obra perfeita, nem eleva ela num grau, nossa. É uma ideia boa que foi executada de forma eficiente e é diferente, sim.
Eu gosto disso e é por isso que eu gosto de Armatan. Sim, sim. Eu fiquei feliz que você teve... Não tinha visto. Não tinha visto também, tipo... Teve a mesma sensação que eu com essa atitude da carta, porque acho que dá pra ler Armatan inteiro e ainda assim pensar, bem brega e é bem qualquer coisa. Mas tipo, só essa uma ideia pra mim compensou. Sim, que eu acho que foi a ideia que talvez tenha nascido, o quadrinho tenha nascido com essa ideia. É, bem capaz, e aí, todo o resto foi meio pra preencher até chegar nesse momento. Mas admito que a parte do poema eu tava meio... sim. Eu acho que eu nem tenho certeza se eu li o poema inteiro. Eu não li. Eu li 3 vezes e não li o poema inteiro nenhuma das vezes. Então, beleza. Pode ser que eu tô perdendo alguma coisa, tipo, seja muito rico e acrescente a história, mas, cara, por favor, faça-me o favor, meu amigo. Não vou me submeter a isso. Se eu quiser ler Garcia Lorca, eu vou atrás de Garcia Lorca. Eu não vou pegar um quadrinho nacional independente. Eu vou abrir o blogspot de alguém de 15 anos, é isso que eu vou fazer. Beleza. Acho que tá bom, né, de Armatan. É bem simples e direto. Teve o nome também, né, a revelação do nome no final. Tem um significado aí. São os ventos secos do Saara. Eu não parei pra pensar em como isso amarra necessariamente com a história. Tem o fato da menina estar na África, é claro, né? Sim, e aí o vento frio meio a forma como carrega a mensagem de um pro outro, né? Como que chegam as palavras de um pro outro. Ok, tá bom. Pode ter alguma simbologia bonita aí. É só legal. Eu tô numa vibe mais norme pra ler esse Armatan. Não tô afim tanto. Ele não me deu vontade de cavar muito dele. Não. Porque ele é simples, Beleza. Beleza, então por esse programa falamos sobre Armatan. E o outro programa que vai acompanhar esse mini quadrinho ao quadrado vai ser Melina, de Rafael Torres, que vai sair ao longo dessa semana aí, né? Alguns dias depois desse podcast. Maravilha. Nos vemos lá, então. Então até esta mesma semana. Até esta mesma semana.